A empresa incapaz de imaginar o futuro não estará lá para desfrutar dele. Hoje, nosso tema é mudar e inovar. Vocês ouviram? A empresa que não for capaz de imaginar o futuro não estará lá para desfrutar dele. E para isso, para desfrutar do futuro, com o mundo que nós vivemos em que a mudança é a maior constante, é preciso mudar, mudar sempre e mudar muito. Então a mudança é a maior constante do mundo moderno. Mudar. Mas não só a mudança. A mudança é uma siamesa da inovação. Porque ao mudar, nós inovamos. E para inovar é preciso mudar. A inovação se nutre na mudança para criar valor. E ao criar valor, consegue lograr uma vantagem competitiva. E tendo vantagens competitivas, ela tem garantida a sua competitividade, a sua concorrência, a sua liderança e, com isso, a sua sobrevivência. Na realidade, nós podemos pensar em mudança de muitas formas, mas não esqueçamos uma coisa: aqueles animais que não mudaram, lembram? Os dinossauros, mudou o clima, mudaram as coisas, mudaram os tempos. Os dinossauros não mudaram e se foram extintos. Quem não mudar é extinto. Isso serve para as organizações. É claro que a gente sabe que tem algumas organizações hoje que são dinossauros, mas elas estão em extinção. Então é preciso mudar para sobreviver. E é preciso inovar para competir. Mudança e inovação, duas palavras-chave na gestão. Peter Drucker, em seu livro Inovação e Espírito Empreendedor, mudou a história da gestão no mundo. Ele mudou o paradigma de gestão, de gerência para inovação empreendedora. Esta foi a maior mudança de paradigma da administração até hoje. E até hoje nós nos eivamos na palavra de Peter Drucker para fundamentar essa nova fase do progresso das empresas do mundo. E uma coisa fundamental: para mudar e inovar é necessário saber aprender. Então as empresas que aprendem, as Learning Organizations, elas sabem melhor mudar e melhor inovar. Elas estão mais adaptadas ao ambiente empresarial e concorrencial mundial. Elas não são dinossauros. Vamos agora ver os tipos de mudanças. Incremental é uma mudança pequena, relativamente pequena. Por exemplo, uma empresa tem 3 níveis organizacionais: a presidência, a direção e a gerência. E ela resolve, de repente, por alguma razão, que vai mudar. Ela vai ter a presidência e a gerência e eliminar o nível de direção. Isso é só uma hipótese, mas é uma mudança pequena. A empresa continua funcionando mais ou menos da forma anterior, eliminou um nível, uma mudança incremental. Outro tipo de mudança é a mudança radical. Nesse momento nós temos uma mudança grande, forte. Por exemplo, a organização era uma organização nacional que tinha filiais em diversas partes do Brasil e, de repente, ela resolve se estruturar como franquias e transforma todas as filiais em franquias. Vejam, é uma mudança radical. Havia uma empresa com 2.000 funcionários ou 500 funcionários, 10.000 funcionários, de repente ela não tem mais esses funcionários porque ela tem apenas a franquia Master, a sua sede, que tem 200 funcionários. E os demais estão todos alocados nas franquias e formados como franquias autônomas que se filiam à franquia Master. Há uma mudança radical. Poderia ser outra a mudança radical.
Poderia ser de um tipo, por exemplo, em que uma empresa que tem 10 departamentos se transforma num conglomerado de 10 empresas. Cada uma dos departamentos se transforma numa empresa. Então aí tem um conglomerado, tem uma associação de empresas que continua prestando os mesmos serviços, mas agora cada unidade é uma empresa. Isto já é uma mudança radical. E finalmente, a mudança paradigmática. A mudança paradigmática é a mais radical de todas. Ela muda o paradigma. O que é o paradigma? É um conjunto de conhecimentos relativos a um determinado assunto que enfecham todo um ser coerente. Então, o paradigma mais comum que nós conhecemos em gestão que mudou e que eu poderia dar como exemplo para vocês é o paradigma das empresas que trabalhavam com foco na produtividade, com foco na eficiência e agora transformam-se em empresas que aprendem, organizações que aprendem. Qual é o foco delas? A solução de problemas, a divisão das responsabilidades, o compartilhamento das informações, todo mundo controla, todo mundo resolve problemas. A produtividade da linha de produção deixou de ser o foco. Isto é uma mudança paradigmática. Evidentemente, esses tipos de mudança que nós exemplificamos são bem claros como exemplos, mas existem todas as nuances intermediárias de mudanças. Nós podemos ter incrementais maiores ou menores, radicais maiores ou menores e paradigmáticas sempre muito significativas no tempo e no espaço. Vamos ver agora qual é a sequência da mudança. Existem 4 etapas básicas para a mudança que compõem uma sequência normal. Em primeiro lugar, é preciso haver indício da necessidade. Nós precisamos sentir necessidade para mudar. Se não se sente que é preciso mudar, não é preciso mudar muitas vezes. Às vezes até é preciso mudar para inovar e seguir à frente dos demais. Mas o indício de necessidade é vital. A gente sente que precisa mudar. Há algumas coisas que não estão acontecendo bem. Nós estamos com baixa produtividade, baixa venda, baixo resultado, baixo desempenho em relação ao mercado, em relação a nós mesmos. Temos um indício que precisamos mudar. Em segundo lugar, é preciso haver a percepção disto e a aceitação de que é preciso mudar. Porque o fato de sentir necessidade não significa dizer que se viu isto, que se sentiu isto e que se aceita que deva se mudar. Muitas vezes a decisão de mudar ou não mudar é política, outras vezes estratégica e outras vezes operacional. Portanto, é preciso haver a aceitação de que se vai mudar. Depois, planejamento. Temos que planejar a mudança. A mudança não se faz sem planejamento. Gente, nós voltamos a pensar sempre no PDCA, Plan, Do, Check, Action. Aquele ciclo, aquela ferramenta fundamental de controle, planejar e depois fazer. Então, é preciso começar a mudança pelo planejamento da mudança. É preciso sentar, é preciso se reunir, é preciso pensar. Gente, como nós vamos chegar até a mudança? Como nós vamos atingir o nosso objetivo de mudar? Feito o planejamento, vamos implementá-lo. Vamos pôr em ação aquilo que planejamos. E nós vamos mudar. Vejam, planejar mudança e fazer mudança são duas coisas. É muito fácil você planejar mudar. Diz, não, agora a minha vida vai mudar, ou a minha empresa vai mudar tudo. Eu não estou gostando de como está e vou mudar. Aí eu faço um plano bem bonito e não implanto esse plano. Nunca. Nós precisamos fazer um plano que seja execuível e precisamos implantá-lo. Nós precisamos torná-lo realidade. Na mudança organizacional, existem basicamente 4 papéis. O primeiro papel é o papel daqueles que criaram, que inventaram a mudança.
São aqueles que bolaram, por assim dizer, a mudança. Mas não basta eles. Há outros papéis ainda a considerar. É preciso também ter um segundo papel: os defensores da mudança. Os criadores geralmente são pessoas que não são bons defensores. Eles criam, eles inovam, mas eles não têm boa capacidade de argumentação, de coordenação, porque a coordenação é a função-chave para os defensores serem aqueles que vão fazer com que a mudança realmente aconteça. Então, é o segundo papel, o papel dos defensores. A seguir, temos o papel dos patrocinadores. Quem são os patrocinadores? São aqueles que patrocinam, ou seja, você sabe o que é um patrocinador de um clube de futebol, por exemplo? É aquele que dá o dinheiro para poder acontecerem as coisas. Na realidade, os patrocinadores não precisam ser os que dão o dinheiro. São aqueles que permitem que as coisas aconteçam, eles têm poder para patrocinar. Dentro da organização, existem então os patrocinadores, de certa forma políticos, né? Mas não são agentes políticos, e sim ações políticas empresariais que permitem que as coisas que foram programadas para mudar, sejam mudadas realmente. Então temos os patrocinadores, e depois dos patrocinadores, nós temos mais uma função ainda: os críticos. Sempre existe alguém para botar boca. Sempre existe alguém para estar do contra, para criticar. Principalmente aqueles que não fazem nada, que criticam os que fazem. Isso existe em qualquer contexto social e em qualquer organização e empresa. Só tem que os críticos têm uma boa finalidade. A finalidade é servir de espelho. Eles são um contraponto aos otimistas. É bom que existam críticos para que a gente possa analisar o que eles dizem, ver se existe alguma veracidade e, em função disso, poder tomar atitudes. Os críticos são úteis e existem sempre. E eles resistem à mudança. Resistência. Por que resistência? Há pessoas que resistem porque a sua área de conforto, a sua comodidade é ameaçada. Está tudo muito bem, está tudo muito bom, por que mexer? Existem outras pessoas que resistem porque o seu poder é ameaçado, o seu centro de poder. Quando existe mudança, existe realocação de poder necessariamente. Em função disso, as pessoas ganham poder ou perdem poder. Isso é uma ameaça. Há também aqueles que têm temperamento contra mudanças. É difícil mudar. Eles são tímidos para mudar. E com isso, eles resistem também à mudança. Mudanças não se fazem facilmente. Para serem efetivas, as mudanças deverão abordar os corações e as mentes, assim como as máquinas e sistemas. Daqui falou de corações e mentes. Efetivamente, não há mudança sem corações e mentes mudarem junto. Corações e mentes, a inteligência e a afetividade, a atitude, o comportamento. Quando se muda sempre a inteligência e se muda a ação. Então, é importante que a gente guarde isso. Nós temos que conquistar os corações e convencer as mentes para mudar. Vamos ver as 10 chaves do sucesso da gestão de mudanças. A primeira delas é visão, e é realmente a mais importante de todas. Nós precisamos ter uma visão do que queremos mudar, por que queremos mudar, quando queremos mudar e como queremos mudar. Isto é fundamental. As pessoas precisam se reunir primeiro, aqueles que vão ser os responsáveis por determinar ou decidir sobre a mudança, para que a visão fique muito clara. A visão clara é o primeiro ponto para o sucesso da mudança. É preciso ter uma visão clara. Objetivos, metodologia, implantação, resultados da mudança,
como fazer. A segunda chave do sucesso é a mobilização. O que é mobilização? Não é partir para a ação direto. Mobilização é coordenação, é se reunir, se conscientizar. Toda a organização deve estar mobilizada, ou seja, pensando naquilo, tendo aquilo como foco. Isto é mobilização e a segunda chave do sucesso da gestão de mudanças. A terceira chave do sucesso na gestão de mudanças é a catalisação. Catalisar o que é? É aumentar a velocidade de um processo. Lembram? Catalisadores químicos, a gente estudou isso no segundo grau. Catalisadores químicos aumentam a velocidade da transformação química. Então, catalisador na empresa é um dinamizador, é um que aumenta a velocidade da mudança na organização. Isso é fundamental, porque senão vão ficar se mobilizando por muito tempo e as coisas não acontecem. É preciso agir, é preciso catalisar, é preciso velocidade, ação. A direção é mais uma das chaves de sucesso. Direção não quer dizer quem vai dirigir, é o direcionamento, o sentido que vai ser seguido. Quer dizer, nós vamos mudar alguma coisa num sentido. É o sentido de direção da mudança. É preciso haver esse sentido, porque senão fica uma enrolação geral. Começam a haver mudanças ao mesmo tempo em muitas coisas descoordenadamente. Então é preciso haver um sentido. Primeiro vão mudar, por exemplo, os prédios do primeiro complexo empresarial nosso, depois os do segundo, depois do terceiro e assim por diante. E não todos ao mesmo tempo. Esse é o sentido da direção. Ou primeiro vai haver mudança na área de pessoal, depois na área de vendas, depois na área de marketing e assim por diante. Realização. Chegou a hora de fazer, de realizar. E para isso precisamos todos nos mover. A realização é o próximo passo na gestão para a mudança. Obtenção da participação, mais uma chave. Nós precisamos ter a participação de todos. Nós precisamos envolvê-los. Eles precisam estar junto com a mudança. Obter a participação é essencial. Não podemos ter gente de braço cruzado, ou sentado, ouvindo, ou vendo, sem fazer nada. Nós precisamos que todos participem. E isto é uma ação muito importante e é uma chave do sucesso da gestão da mudança. Outra chave é a forma de lidar com as emoções. Existem emoções na organização. Existem emoções em tudo. Na nossa vida familiar, pense nisso. Emoções são a chave da nossa forma de agir, do nosso comportamento. Então é preciso que o líder da mudança tenha como objetivo lidar com essas emoções de forma adequada. Ele não pode violentar as pessoas, ele não pode ser agressivo, ele precisa envolver as pessoas, coaptar as pessoas para que elas juntas façam a mudança. Que quem faz a mudança não são os dirigentes, são as pessoas. A forma de lidar com as questões de poder. Ora, na mudança existe migração de poder. Existem poderes aumentados e poderes diminuídos. Há um jogo entre os poderes. E é preciso você ser capaz, na sua coordenação, na sua liderança, de fazer com que os poderes sejam bem distribuídos e sejam aceitos pelos outros que perdem poder, assim como aqueles que ganham poder sejam aceitos pelos demais. O jogo do poder é muito forte e é uma das chaves do sucesso da gestão de mudança. Outra chave é o treinamento. Se eu vou mudar a minha função, eu preciso ser treinado na nova função. Seria ingênuo pensar que eu vou desempenhá-la sem treinamento. É preciso treinar antes de começar a exercer a nova função. O treinamento, portanto, é vital. E mais do que o treinamento,
Para aqueles que têm função de supervisão e de liderança, é preciso que você, que está implementando a mudança, que está coordenando a mudança, faça um coaching. O que é o coaching? É uma espécie de monitoramento nos líderes, em que você acompanha esses líderes e vai dando apoio a eles, vai dando suporte a eles, vai fazendo o que faz o coaching. O coaching vem do cocheiro, aquele que dirige a carroça, não é isso? Então, coaching quer dizer dirigindo, dirigir, direcionar, auxiliar, acompanhar. A 10ª e última chave é a comunicação explosiva, e é explosiva mesmo. É comunicação em todos os sentidos, em todas as partes, em todas as unidades, para todo mundo e a todo tempo. É preciso que todo mundo se conscientize que há uma mudança em curso e que saiba como ela está acontecendo, por que está acontecendo, quando vai acontecer e para que vai acontecer. Essa comunicação é a chave. Sem comunicação efetiva, sem comunicação significativa, relevante, objetiva e explosiva, não há realmente mudança em nenhuma organização. Vamos tratar de inovação. Mas o que é inovação e por que inovação? Se nós pensarmos que tudo está mudando também a opinião dos consumidores, dos clientes e dos proprietários, dos acionistas, dos cotistas. E nós temos que atender a estas mudanças. E para atendê-las, nós precisamos mudar e inovar. Mas qual é a mudança entre invenção e inovação? Invenção é aquilo que o inventor criou. Ou seja, o inventor é aquele que descobre, que formula alguma coisa nova. Agora, essa coisa nova pode ir para o mercado ou não. Pode funcionar ou não, pode dar certo ou não. Se a invenção der certo, se ela for ao mercado, se ela agregar valor econômico, ela deixa de ser invenção para ser inovação. Portanto, inovação é uma invenção com valor econômico. Ordens de inovação. A primeira é total, inovação total. O que é uma inovação total? É quando ela, na realidade, atende a necessidades diferentes das necessidades anteriores. Eu criei algo, eu fiz uma inovação que atende a algo novo, que não existia antes. Vou dar uma ideia bem simples. As pessoas não atravessavam o oceano. Então não havia necessidade de haver uma inovação chamada avião, que faz atravessar o oceano. Isso é uma inovação realmente total, certo? Mas na empresa é diferente. Na empresa, a inovação é total quando atende a necessidades diferentes daquelas que existiam antes. Por exemplo, a empresa se dedicava a um produto, mas agora ela resolveu se dedicar também a outro produto. Então existem necessidades novas que não eram atendidas. E essas necessidades precisam que haja uma inovação para atendê-las. Isto é a inovação total. Inovação substitutiva. Como o nome diz, ela está substituindo. Ou seja, são inovações que substituem o atendimento a necessidades que já existiam. Ou seja, elas são alternativas de consumo, são marcas diferenciadas, produtos diferenciados, serviços diferenciados que são substitutivos, que atendem melhor do que antes aos clientes, aos consumidores, aqueles que as demandam. E a inovação integrativa é aquela que faz a função das outras duas. Pode ser um atendimento a uma necessidade antes não atendida, ou uma forma nova e mais eficiente de atender às necessidades. Integra as duas possibilidades. E quais são os pecados mortais da inovação? Em primeiro lugar, essa inovação vai matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Segundo,
Para que inovação? Está tudo dando certo. Terceiro, inovação é muito difícil. É preciso ser muito grande para inovar. Inovação custa muito dinheiro. Inovação é para o futuro. Inovação é para os outros. Nós não precisamos disso. Aí estão alguns dos pecados mortais que as organizações têm contra a inovação. A inovação obedece a um ciclo. Vamos ver qual é ele. Em primeiro lugar, nós falamos em portfólios. O primeiro portfólio é o portfólio das ideias, do imaginar e do desenhar ideias. E a organização tem esse portfólio. Dentro da organização, é preciso que existam imaginações e desenhos, ideias novas, que podem ser inovações, podem vir a evoluir e se transformar em inovações. Em segundo lugar, o segundo portfólio, experimentos. De ideias, passamos a experimentos. Vamos experimentar as ideias. Os experimentos são, além da própria experiência, a avaliação dos resultados que essa experiência nos trouxe. Então, vamos experimentar as ideias na prática e vamos ver o que acontece com elas. Vamos avaliá-las. O terceiro portfólio é o dos novos experimentos. Os novos experimentos devem levar na experiência e após a experiência, ganhar escala, volume. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu faço a experiência e eu consigo produzir em volume com rentabilidade, com uma relação boa de custo-benefício. Aí eu ganho escala. E se eu ganhar escala, eu tenho, na realidade, uma inovação. É muito importante que a gente entenda que as empresas têm que ter esses três portfólios, se elas quiserem inovar. Porque os portfólios de ideias, de experimentos e de escala são fundamentais para que exista inovação. Se uma empresa não tem nenhuma ideia lá no seu portfólio, guardadinha no seu cofre, se ela não tem nenhum experimento guardadinho no seu cofre, ela não vai chegar a fazer inovações em escala e, portanto, não vai inovar, não vai ter sucesso. Nós podemos dizer que uma empresa que tem um portfólio muito grande de ideias, muito grande, um portfólio médio de experimentos e um portfólio de escalas pequeno, ela tem futuro. Por quê? Não vai se fazer inovação se não existir ideia. Não vai se fazer inovação se não existirem experimentos em relação às ideias. E não vai se chegar à escala se não se fizer uma produção em grande volume dos experimentos, transformando isso em realidade empresarial para obter resultados. O portfólio, portanto, das empresas, os portfólios, melhor dito, eles são significativos. Você examina, chega numa empresa e visita uma organização e diz assim, quantas ideias estão no teu cofre? Quantas ideias estão na tua incubadora, certo, de ideias, no teu portfólio de ideias? Se ela disser, olha, nós não temos nenhuma ideia, nós vamos procurar no mercado, essa empresa provavelmente não vai ser inovadora. Agora, se você chegar e a empresa mostrar para você que tem muita gente se preocupando em desenvolver ideias novas, você diz, opa, aqui tem um veio de inovação. E se você chegar e dizer assim, mas escuta, ficou nas ideias ou tem algo mais? E eles levarem você para visitar alguns lugares em que estão sendo feitos experimentos das ideias para ver o que acontece, oba, nós temos mais um portfólio de inovação, os experimentos. E, finalmente, se você disser assim, algum desses experimentos deu certo, quantos experimentos deram certo, você pode me mostrar, aqui está. Esta linha de produtos que você está vendo, todos vieram das nossas ideias, dos nossos experimentos e chegaram à escala, ao volume e à rentabilidade. Aí está a ideia deste ciclo de inovação, que nós podemos ver de forma esquemática, como eu vou mostrar para vocês. O ciclo da inovação começa no imaginar, na imaginação, vai para o desenhar, ou seja, formalizar uma forma de mostrar esse imaginar, continua na experimentação,
é avaliada a experimentação para ver os seus resultados e, se der certo, vai para a escala. E se a escala for viável mercadologicamente, comercialmente e industrialmente, nós temos uma inovação de verdade. Nosso quadro Mitos, Realidades e Verdades hoje vai abordar os temas mudança e inovação. Mitos. A mudança e a inovação só são necessárias se a empresa vai mal. São coisas de empresa grande. Não se mexe em time que está ganhando. Não é a inovação que garante o sucesso dos produtos. Realidades. A empresa pensa que a demanda por seus produtos e serviços vem da sua tradição e do conservadorismo. Não muda nem inova. Há uma grande resistência à mudança e à inovação. É como um boicote, até que seja tarde demais. Verdades. A inovação se nutre na mudança para criar valor. E isso é essencial para garantir a sobrevivência e a competitividade da empresa ao gerar vantagens competitivas. Isto é bem estratégico. Existe resistência à mudança. Viram os mitos, viram a realidade e a verdade? A verdade e a realidade se confundem com os mitos nesse caso. Inovação é uma coisa muito complexa. Muitas empresas não inovam porque consideram que inovação é coisa de empresa grande, que é coisa de empresa forte ou de empresa que está fracassando e por isso precisa mudar. Se está dando certo, não se muda, não se mexe em time que está ganhando. Para que inovar? Mas na realidade, muitas empresas não inovam porque elas não têm DNA inovador. Na verdade, é preciso haver portfólio de inovação, portfólio de ideias, portfólio de experimentos para serem levados à escala, à alta produção. Se não existe isso na organização, é muito difícil que ocorra isso. E agora chegamos à verdade. O que é a verdade em termos de mudança e inovação? Todas as empresas precisam mudar para sobreviver. Não se trata de mudar por mudar ou por querer, mas sim para sobreviver. O mundo muda, mudam os consumidores, mudam os clientes. Se a empresa não mudar, morre. Então a mudança é essencial. Agora, mudar por mudar ou só mudar não resolve. É preciso mudar e inovar. A inovação se nutre na mudança para criar valor. E esse valor estabelece vantagens competitivas que logram levar a empresa ao sucesso. É isso que nós queremos. É para isso que existe mudança e inovação. Minha dica para vocês é a leitura do livro Empresa em Movimento, de Benoit Grouard e Francis Meston, da editora Negócios. Neste livro, vocês encontram bem desenvolvidos os conceitos relativos às 10 chaves para o sucesso na gestão de mudanças. Façam uma boa leitura.